Então, como a gente falou anteriormente, qual é a função que eu vou ter para a minha pesquisa? Ou seja, eu vou usar essa pesquisa para quê? Sabendo disso, eu vou poder direcionar onde eu vou pesquisar. Então, tem toda uma relação com a função. Ou seja, eu vou usar esta pesquisa para quê? Sabendo a resposta para essa pergunta, aí eu vou poder me direcionar em onde eu vou pesquisar. Para não ocorrer num trabalho acadêmico que é mais rigoroso, que exige regras maiores no sentido de uma fonte confiável, diferente de uma conversa para o dia a dia, que eu fui pesquisar algo por curiosidade. Então eu tenho que saber isso, qual é a função, onde eu vou usar isso, e aí eu vou poder trabalhar nesse contexto. Aí nós temos o seguinte, a famosa Wikipédia, né? Falei do Google Acadêmico, falei do Cielo, que também é acadêmico, fontes que você pode pegar aí de faculdades, de universidades, que tem páginas específicas dentro dele que permite que você acesse o material, que você veja, que você tenha acesso a pesquisas feitas por eles, por professores, por acadêmicos. Mas tem a Wikipédia. E a Wikipédia é a mais falada. Se nós pensarmos como um todo, a Wikipédia é maravilhosa. Ela é a melhor plataforma que você pode ter quando se fala em enciclopédias, né? Ela é melhor que as enciclopédias normais. Por quê? Porque ela permite que eu tenha acesso a todas as informações. Só que tem uma questão. A vantagem dela é que ela é uma livre contribuição. Então vamos enfatizar o que é livre contribuição. É uma enciclopédia onde qualquer pessoa pode falar sobre um determinado assunto e pode colocar lá. Então, a ideia é a acessibilidade. Todos podem ter acesso às informações da Wikipédia. Só que se de um lado isso é uma vantagem, por outro lado acaba sendo algo ruim também. Então vamos lá, eu crio uma informação, eu pego uma informação que eu acho interessante e coloco lá na plataforma. Posso traduzir ou não, porque tem essa possibilidade também, eu tenho em vários idiomas, tá? É uma enciclopédia em várias línguas. E aí eu posso pegar uma informação que está no inglês, traduzir para o português, posso pegar uma no português, traduzir para o inglês e postar lá. E aí eu vou fazendo essas trocas e não tem problema nenhum nesse sentido. É uma plataforma livre. Só que, por permitir que as pessoas entrem e contribuam, no geral, com a informação, eu corro o risco de ter muita informação lá que não foi verificada. Então, aí que está o grande problema da Wikipédia. Por isso que muita gente fala mal da Wikipédia. Não que as informações que estejam lá todas sejam erradas. Não que as informações que estejam lá sejam informações que vão causar prejuízo para alguém no sentido geral. O que nós falamos é que eu preciso verificar se as fontes usadas para aquelas informações, se elas têm fonte aquelas informações. Vamos colocar assim que fica melhor. Se aquelas informações que aparecem lá, se elas têm fonte. Porque o que mais acontece é que as pessoas postam as coisas lá e não verificam. Tem muita gente que simplesmente posta e não verifica. Então, assim, postei algo como verdade. Quem entrar lá na página vai procurar lá sobre determinado assunto e vai achar que é verdade porque está postado lá, então é Wikipédia, está lá, é verdade, então acredito e vou colocar como verdadeiro, sem olhar as fontes. Então, quando você coloca alguma coisa lá, olha, livre contribuição. Quando alguém coloca alguma coisa lá, o importante é que na hora que ela faça isso, ela coloque um linkzinho, ela coloque uma observaçãozinha, tá? Essa observaçãozinha pode aparecer lá no final da página, onde tem lá o link de onde veio essa informação. E aí, se você está na dúvida se isso é verdade ou não, clica naquele link, aí você vai no original, na raiz da onde veio essa informação, procura lá, você vai ler sobre isso, ver se é verdade isso mesmo, da forma que foi colocada lá, e aí sim você cita. Na hora de fazer a sua citação nos seus textos, nos seus trabalhos, você não cita a Wikipédia. Você cita aquela informação original. Você vai citar o site original, a fonte original. É aí que está a questão. Então, num trabalho acadêmico,
até mesmo para a escola, né, a mesma ideia, é você jamais coloca a Wikipédia como fonte. Não é a Wikipédia que é fonte. A fonte é aquele primeiro lá da onde a pessoa pegou a informação para colocar na Wikipédia. Você vai pegar aquela lá, porque aquela é a fonte original. Wikipédia é só um lugar onde essas informações estão lá. É uma compilação das informações. Não foi a Wikipédia que falou, não foi a Wikipédia que colocou aquilo ali. São pessoas que contribuíram com essas informações, colocando nessa página da Wikipédia para mostrar sobre esse assunto, mas a fonte é aquela outra. Então, na hora de citar, você vai citar aquela outra fonte e não essa. Você não cita a Wikipédia. Você cita aquela fonte, porque aquela é a original. Se eu clicar naquela e for para outra, professor, o que eu faço? Vai na outra, até você chegar na primeira. A fonte original é aquela primeira. A primeira pessoa que falou sobre o assunto é essa que você vai citar. Você tem que ir voltando até encontrar ela. Ela é a fonte original. Porque aquela não tem como você desmentir aquilo ali. Porque esse foi o que ele falou, tá ali, então eu só estou reproduzindo o que ele falou. Olha que diferença. Alguém viu aquilo lá no primeiro momento, que reproduziu, depois ele reproduziu, até o momento que ele colocou ali na Wikipédia. Que é a maior, né, a gente considera como a maior enciclopédia, né, que a gente pode ter hoje no mundo, quando se fala, é a Wikipédia. Porque ela está em vários idiomas, ela permite que você coloque informações de qualquer parte do planeta. Só que eu preciso ter fontes. Eu preciso saber de onde veio essa informação que foi colocada lá no Wikipédia. A pessoa que colocou, ó, livre contribuição, qualquer pessoa pode pôr. Mas da onde ela trouxe essa informação? É isso que você vai ter que colocar lá. Então, no seu trabalho não aparece Wikipédia. Se você já colocou errado. Vamos começar por aí. O certo é você colocar fonte original, não Wikipédia. Wikipédia não é fonte de nada. Wikipédia é um lugar somente onde as informações estão postadas, estão colocadas, mas ele não é a fonte original. Tá? Então, qualquer pessoa pode contribuir com a Wikipédia. Qualquer pessoa pode criar uma página nova, pode criar uma informação nova, pode agregar coisas lá e postar. Mas ela não é a fonte original. A Wikipédia não é a fonte original. A fonte original é da onde a pessoa tirou essa informação para colocar na Wikipédia. Então, na hora de citar, você vai citar esta fonte. Da onde veio e não o que está no Wikipédia. Olha, notou a diferença? Então, é isso que a gente sempre tem que cuidar. A Wikipédia é maravilhosa, mas você tem que saber usá-la. Usar com responsabilidade. Em que sentido? Verificar se as informações estão sendo passadas, elas têm fontes confiáveis para que eu possa citar. Aí sim, eu estou fazendo um trabalho adequado, porque eu estou citando a fonte de forma adequada. Olha bem, o maior problema que acontece quando se fala em Wikipédia, e até mesmo quando você entra alguma coisa no Google, algumas páginas pesquisando no Google, é isso, é você não se ater de onde está vindo essa informação. Não é que eu não posso usar a Wikipédia, eu posso usar a informação do Wikipédia. Só que na hora de citar eu tenho que saber de onde veio isso, para saber se é confiável. Notou aí a questão? Da onde veio isso para saber se é confiável. Sabendo que é confiável, eu posso citar, eu posso falar tranquilamente, discutir sobre o assunto. Olha bem, mas eu tenho que ter uma fonte confiável. A Wikipédia não é a fonte. A Wikipédia é só o lugar onde as informações estão. Ela não é a fonte. A fonte é da onde a pessoa tirou aquela informação e colocou na Wikipédia. É essa fonte que você vai citar. É ela que você vai usar no seu trabalho. É ela que você vai usar como base para a sua pesquisa. É essa fonte. 1, 2, 3, quantas for necessária. Ah, foi um link, aí veio outro. Às vezes a pessoa pega de várias fontes, faz uma junção, uma compilação de informações e coloca lá na Wikipédia. Não é um lugar só que trouxe essa informação, são vários, e a pessoa fez uma análise. Né? Eu faço uma junção de informações, escrevo um texto bem legal, coloco lá para trazer as informações para todos referentes ao assunto. Então hoje eu posso procurar sobre qualquer assunto na Wikipédia, que ele vai me trazer, seja sobre artistas, seja sobre política, sobre economia, sobre a parte histórica, ciências, saúde, educação. A Wikipédia é uma enciclopédia, olha bem, é uma enciclopédia, lá eu vou encontrar de tudo.
tá? Tem coisas que eu vou encontrar mais informações, tem coisas que eu vou encontrar menos informação, porque depende da notoriedade do assunto. Se é um assunto mais conhecido, se é um assunto que está chamando mais atenção, então vai ter mais coisa para falar sobre ele, ou se é um assunto mais simples, um artista que surgiu agora, então vou ter poucas coisas sobre ele, vai ter alguém que vai colocar ali uma pequena biografia da vida dele, o que ele fez ali. Se é um artista mais conhecido, tem quase a carreira dele inteira, citando mais detalhes, mais informações. Então, assim, depende do que a pessoa está ali postando, colocando na Wikipédia sobre determinado assunto. A questão é que tudo tem que ter uma fonte. E essa fonte, ela tem que estar colocada lá. Então, quando eu olhar a informação na Wikipédia, eu posso usar a informação da Wikipédia? Sim. Mas eu vou olhar lá embaixo, nos itenzinhos, lá naqueles linkzinhos, para saber de onde a pessoa tirou isso. E aí eu cito aquele link, aquele item, aquela informação lá como sendo fonte. Ela é a fonte, não é a Wikipédia. Wikipédia é o lugar só onde as coisas estão. Não é da onde veio. Quando a gente fala em referência, eu preciso saber da onde veio. Olha bem, referência significa da onde veio essa informação. E não onde está. Onde está é a Wikipédia, mas eu quero saber de onde veio. Na hora de citar, eu vou citar da onde veio. Eu não vou colocar Wikipédia. Fonte de pesquisa, Wikipédia, não. Fonte de pesquisa é onde a pessoa tirou essa informação para colocar lá na Wikipédia. É essa que você vai colocar no seu trabalho. Lá no finalzinho, lá no Word, lá na referências, você vai colocar. Encontrei em tal site, né, com todas as regras específicas para pontuar esse trabalho, é claro, tá? Não encontrei lá no site tal, é só para vocês entenderem que é assim que eu vou pontuar. Eu vou colocar fonte tal lugar, ok?